se eu te dissesse que a história mais épica de todos os tempos não é sobre super-heróis ou galáxias distantes, mas sobre você, uma história de amor, de perda e de redenção que começou muito antes do tempo. Você vai navegar e entender que a mesma graça que salvou Noé, a mesma fé que guiou Abraão, o mesmo poder que libertou os hebreus do Egito e o mesmo amor que levou Jesus à cruz está disponível para você, hoje e agora. Uma história que ecoa desde o primeiro pulsar do universo. No princípio, antes do tempo existir, havia apenas Deus, e de um comando de luz, o universo nasceu. Galáxias giraram, estrelas acenderam, e em um pequeno planeta azul, um jardim perfeito foi criado. Um lugar de paz absoluta, sem dor, sem medo. Ali, Deus andava com suas primeiras criações, Adão e Eva. A harmonia era total, a conexão era pura. E sim, eles estão vestidos aqui porque não podemos mostrar eles nus, não é mesmo? Eles tinham tudo. A beleza da criação, a companhia um do outro e a presença do próprio Criador era o paraíso. Cada nascer do sol era uma pintura de esperança. Cada brisa trazia o som da vida perfeita. Não havia lágrimas, não havia dor, apenas a alegria de existir em comunhão perfeita com o Pai. Até que uma escolha mudou tudo. Uma única decisão, uma mordida que quebrou a confiança e desfez a harmonia. O pecado entrou no mundo, como uma sombra que se espalha, trazendo consigo a dor, a vergonha e a separação. O homem e a mulher, antes nus e sem vergonha, agora se escondiam de Deus. A conexão perfeita foi quebrada. O silêncio tomou o lugar da conversa no jardim. A distância se tornou a nova realidade. A terra gritava sob o peso da violência e da escuridão. Anos se passaram, a maldade se multiplicou e o coração do homem se corrompeu. Mas Deus não desistiu da humanidade. Então, Deus olhou para um homem justo, chamado Noé. Ele recebeu uma missão impossível, construir uma arca gigantesca, um refúgio contra a tempestade que viria para limpar o mundo. Deus escolheu salvar sua família e um casal de cada espécie de animais. Enquanto a chuva caía e as águas subiam, engolindo tudo, a arca flutuava, um símbolo da promessa e da fidelidade de Deus. Foi um recomeço, uma nova chance para a humanidade, selada com o arco-íris no céu, um lembrete eterno de que mesmo em meio ao juízo, a graça de Deus prevaleceu. O tempo passou e a humanidade voltou a se espalhar. Em meio a tantos povos, Deus escolheu um homem chamado Abraão. Deus fez uma promessa que parecia loucura, uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação, tão numerosa quanto as estrelas no céu. E através dessa nação, um plano de resgate para toda a humanidade começaria a se desenrolar. Se você chegou até aqui e está gostando, já deixe seu like e siga nosso canal. Séculos depois, o povo de Abraão se encontrava escravizado no Egito. Suas orações subiam aos céus como um grito de socorro. E Deus ouviu. Ele levantou um libertador, Moisés, um homem que cresceu como príncipe, mas que tinha um destino divino. Através de sinais e maravilhas, Deus quebrou o poder do faraó. E então, um momento decisivo. Diante do Mar Vermelho, o impossível aconteceu. As águas se abriram, Deus libertou seu povo, guiando-os por terra seca, rumo à liberdade. Foi uma demonstração de poder e amor que jamais seria esquecida. Eles não eram mais escravos, eram o povo de Deus, em jornada para a terra prometida. Tempos depois, mesmo com reis e profetas, a história se repetia. Heróis surgiram como a história do rei Davi, um jovem pastor que venceu o gigante Golias e se tornou um grande rei. Batalhas foram vencidas, reinos foram construídos, profetas foram enviados para chamar o povo de volta para Deus, com palavras de fogo e de esperança. A idolatria, a injustiça, o esquecimento, a sombra do pecado parecia sempre voltar mais forte. O povo ansiava por um Salvador, um Messias prometido, alguém que pudesse finalmente quebrar o ciclo de queda e restaurar a conexão perdida. Então, Deus veio ao mundo, nascido em uma manjedoura simples, em uma noite estrelada. Seu nome era Jesus. Ele cresceu, trabalhou como carpinteiro e, aos 30 anos, começou sua missão. Jesus ensinou amor de uma forma que ninguém nunca tinha visto. Ele curou os doentes, deu visão aos cegos, fez os paralíticos andarem. Ele andou sobre as águas, acalmou tempestades e multiplicou pães e peixes.
mas seus maiores milagres foram os que ele fez nos corações. Ele comeu com os rejeitados, perdoou os pecadores e ensinou sobre um reino onde os últimos seriam os primeiros. Ele era a imagem visível do Deus invisível, o amor em pessoa, mas nem todos o receberam. Condenado à morte mais cruel, a crucificação, o Criador do universo foi pregado em uma cruz pelos nossos pecados, mas a morte não venceu. No terceiro dia, a pedra foi removida. O túmulo estava vazio. Ele vive. Jesus ressuscitou vitorioso sobre o pecado e a morte. Ele apareceu a seus discípulos, não como um fantasma, mas em carne e osso, com as marcas nas mãos e nos pés. A vitória era real. A morte não tinha mais poder. A ponte entre Deus e a humanidade foi reconstruída por meio do sangue de Jesus, a dívida foi paga, o caminho de volta para o jardim, para a presença do Pai, estava aberto para sempre. Essa história não acabou. Ela é mais do que um relato antigo, é uma realidade viva. A ressurreição de Jesus mudou tudo. Ela oferece perdão para o nosso passado, propósito para o nosso presente e esperança para o nosso futuro. É um convite, um chamado para cada um de nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa é uma breve passagem pelos momentos marcantes e históricos da Bíblia. Compartilhe, curta, comente e siga nosso canal. Que Deus te abençoe.